Olá, hoje vamos refletir sobre reforma íntima, que é, segundo a doutrina espírita, a missão de todos nós na Terra, a missão da sociedade em si, de toda a sociedade e de cada um de nós. Estamos aqui para nos reformarmos, né? Para formar novos caracteres, formar novos hábitos, né? Um ser diferente do homem velho, o homem ser humano, né? Velho, antigo, antável, que nós vamos carregando ao longo dos milênios. Muito bem, sendo essa proposta, vamos trazer algumas reflexões, uma provocação que é um exercício mental. Se nós pudéssemos nos clonar, lembra da novela O Clone? Alguém exatamente como a gente, no meu caso um outro Daniel, e com quem eu fosse casado, ou amigo, ou morasse junto, ou convivesse, né, umbilicalmente, né, todos os dias, dormisse junto, acordasse junto, almoçasse junto, trabalhasse junto, como é que seria a nossa reação em relação a este outro Daniel, a esse outro nós, né? Esse outro eu com quem a gente convive? Bom, quais seriam nossos hábitos? Os hábitos dessa outra pessoa, que sou eu, clonado, e que eu, analisando por ser outra pessoa, eventualmente poderia dizer, puxa, tal coisa eu não gosto. Puxa, tal hábito que ele tem, tal viciação que ele tem, tal costume que ele tem, ou um tipo de crença, tal discurso diferente da prática. Quais são as críticas que a gente faria a gente mesmo, só que essa gente terceirizada nesse exercício mental? Porque há muito mais dificuldade a gente olhar para a gente, para dentro, e fazer essa autocrítica, essa busca do autoconhecimento. Mas nesse exercício, a gente está terceirizando, a gente convive com a gente mesmo. A gente se suportaria, a gente daria suporte para a gente mesmo, né? Nós seríamos leais? Como seria esse outro eu? Seria leal? A gente consideraria ele leal 100% do tempo? Eu posso pegar o celular dele e checar tudo e daí não ter nenhum tipo de crise de ciúme ou de inveja ou algo parecido? Este outro eu é paciente? Esse outro eu sabe me ouvir? Será que sabe me ouvir? Ou prefere falar muito de si, dando autoexemplos, né, da vida o tempo todo, ou quase todo o tempo? Esse outro eu é humilde em reconhecer suas fraquezas, suas limitações? Ou é antes um orgulhoso que tem todas as respostas, toda a sabedoria, não é? Esse outro eu aponta o erro alheio costumeiramente, ou faz com certa violência, certa rudeza? Como é que é esse outro eu com quem eu convivo? Como é que é o humor? Como que esse outro eu acorda? Como que ele dá bom dia para as pessoas? Na padaria, no mercado, no posto de gasolina? Esse outro eu, como é que ele se comporta no trânsito? Quais são as suas ações, as suas reações? Enfim, esse outro eu, como é que ele critica as pessoas? Como é que ele nos critica? Qual é o jeito dele, dela, nosso outro eu, de ser, de falar as verdades? Ou se diz assim, esse outro eu é muito sincero, então por isso fala as verdades que devem ser ditas mesmo que elas possam doer. Mas como é que a gente analisa esse outro eu? A gente gosta dessa postura? Ele sabe te ouvir. E assim nós vamos entendendo que há uma distância entre o nosso discurso, nosso ou desse nosso outro eu, e o próprio curso da vida, a sua prática, né? Há muitas pessoas que falam da importância da natureza, do meio ambiente, né? Que está em voga em todo o mundo, né? Mas não consegue reciclar o lixo na própria casa, não separa, deixa esse trabalho aos catadores que o fazem muitas vezes se machucando, né? Se negligenciando contra a sua própria saúde, né? Há muitas pessoas, que falam na importância de amar o próximo, mas a gente ama o próximo que nos ama, o próximo que concorda com a gente. Já o próximo que pensa diferente ou que nós discordamos, a gente não ama tanto ou eventualmente quer um tanto mais longe. Brincamos com algumas frases que, em nome do Fotografia Narrativa, né, que é uma página no Face de provocações e de poesias, né, de que se nós não somos pacientes, nós nos tornaremos um. Né? Se nós achamos que temos toda a humildade, é porque a humildade, nos falta. A proposta da doutrina espírita, colocada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase lapidar.
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que empreende para dominar suas más inclinações. Pois bem, nesse nosso exercício, eu estou analisando esse outro eu, de fora, com quem eu convivo no dia a dia. Estou ali almoçando com o Daniel e avaliando se ele se transformou moralmente na medida que foi aprendendo as coisas do Espírito, na medida que foi estudando o Evangelho do Cristo. Será que ele se transformou? Ele é outra pessoa melhor depois de sofrer ou passar pelas aflições a que o Evangelho nos induz a fazer? Esse outro eu se esforça para dominar as más inclinações? Primeiro, para dominar as más inclinações, eu preciso reconhecê-las, as que eu tenho. Tenho limitações nisso, naquilo outro, né? E qual é o esforço que eu faço para dominá-las? Cada um tem um jeito de ser. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Espírito São Agostinho coloca numa resposta belíssima sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, um certo exercício nesse sentido. Diz ele: fazei o que eu fazia, permita-me ler, quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Fazia essa análise, dia após dia, em poucos minutos antes de dormir. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia, desde acordar até ao adormecer, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, diz São Agostinho, Deus o assistirá. Ele diz: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados, os espíritos, de destruir em nossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender que este futuro, de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Se para a gente o futuro é muito incerto, é porque nos está faltando fé na nossa interpretação. Segue São Agostinho: formulai, portanto, as vossas perguntas a nós mesmos, ou nesse exercício a esse outro eu, em análise. Indagai o que fizeste e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurarias nos outros, isso você não deveria ter feito. Ora, será que eu faço mesmo? Objeto da censura que eu estou gerando nesse meu amigo, na minha amiga? Se praticaste alguma ação que não ousarias confessar, tal coisa eu não vou confessar para ninguém, né? Nem ao padre, se eu for católico, nem ao bispo, nem ao meu pastor, se for evangélico, muito menos no atendimento fraterno, se eu for espírita, ou se eu for ateu, eu não me confesso nem com o meu melhor amigo, porque tenho vergonha de tais coisas que ando fazendo ou ando pensando. É um jeito de se conhecer, identificar ali as viciações, né, de pensamentos, de hábitos que nós devemos nos esforçar para dominar. Segue São Agostinho: perguntar ainda isto: se aprovesse Deus chamar-te neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Aqui, na nossa vida, a gente pode se esconder atrás do computador, nas redes sociais, pode bradar a mil ventos, mas ninguém sabe o que eu estou pensando e poucos sabem o que eu estou fazendo. Mas, uma vez liberto do corpo, a minha alma é plena diante dos olhos de todos. E quais são as vergonhas que eu sentiria por ser ou ter características pessoais, culturais, de educação, de hábitos que eu tenho? Essa vergonha é exatamente um indicativo de que temos muitas coisas a nos corrigir. Ele segue: examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra a vós mesmos. E colocar isso em situações, aqui eu interpretando, no dia a dia. Se nós saímos, fomos ao mercado, como é que nós tratamos no caminho as pessoas, no trânsito? Como tratei a atendente, as demais pessoas da fila do mercado? Se abri o computador, entrei na internet, no Facebook, no Instagram, vi postagens, pensamentos que eu não concordo, quais foram as minhas reações? Quão violento eu fui? Olha, perdi alguns amigos nesta caminhada de aprendizado político, né,
desse Brasil, coração do mundo, parto do Evangelho, eventualmente por aqui ou acolá, tentar me posicionar. Não queria agredir ninguém, mas também me sentia ferido. Isso são características das nossas limitações. Não queria ter perdido ninguém, causado mal a ninguém. E as reflexões que fazemos, nós vamos entendendo que, puxa vida, tal pessoa eu bloqueei, tal pessoa eu excluí. Por quê? Porque sou limitado e devo tentar contornar isso. Porque amar o próximo como a ti mesmo é o próximo que está mais próximo de ti. São as pessoas que também pensam diferente. São as pessoas do nosso país, são as pessoas do outro partido, do outro caminho, que eventualmente você concorda ou discorda, né? Em qualquer circunstância, o amor é que deve estar presente. E a distância que nós temos para isso é o indicativo da caminhada que temos que ainda caminhar. Diz ele, as respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Segue São Agostinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Por exemplo, ele diz, o avaro se julga simplesmente econômico e previdente, mas é avarento. Mas eu sou avarento, eu sou econômico, sou previdente. O orgulhoso não se considera orgulhoso, se considera tão somente cheio de dignidade. Eu tenho muita autoestima, então eu me sinto o máximo. O egoísta não se considera egoísta, considera que ele está tendo cuidado com a sua própria vida, com os seus. E assim nós temos essa dificuldade de fazer esse exercício mental de terceirizar e nos analisar como se fosse um Big Brother, né, com as câmeras focadas em nós 24 horas por dia e a gente do outro lado analisando as nossas ações, reações, condutas, comportamentos. Ele segue. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Ele diz e dá a dica. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como a qualificarias se tivesse sido praticada por outra pessoa. Eu tenho dúvida na coisa que eu fiz ou pensei. Se fosse outra pessoa, como é que eu a julgaria? Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Pode doer a opinião de alguém, amigo ou inimigo, mas essa dor deve ser por cada um de nós avaliada, refletida. Por fim, que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências. Isso me lembra o conceito de educação, do latim ex docere, que é tirar de dentro, né? E trabalhar isso que você está pensando e tirou de si mesmo, né? No conceito de educação. Como arranca as ervas daninhas do seu jardim, de São Agostinho. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas na sua contabilidade de vida. E eu vos asseguro, diz São Agostinho, que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais em multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Termina assim ele a questão. E nesse exercício que nós estamos aqui pedindo às pessoas que puderem fazer de quando em quando, é de se avaliar. Se eu convivesse comigo mesmo, eu me suportaria? Quais são as coisas em mim, nesse outro eu, que eu estaria dizendo, criticando? Puxa, tal coisa não é legal. Puxa, tal coisa não é muito de dizer, não é muito de pensar, não é muito de fazer. E assim eu tenho um caldo, né, cultural, né, de ações e reações, de hábitos e pensamentos que eu posso e devo trabalhar para dominar. Porque esse é o conceito do verdadeiro espírita, do verdadeiro religioso, que tem a sua relação de espiritualidade com o mundo, sem necessariamente passar por um templo ou por alguém como intermediário, pois que não há intermediários entre nós e Deus, a não ser o Cristo, que deixou como exemplo, porque Ele é a verdade,
caminho e a vida. Que assim seja.